Olá, transformados e transformadores! Estamos em mais um podcast Carol Transforma. Eu sou Carol Sierakovski, mais conhecida como Carol Transforma, e vocês sabem que o Carol Transforma podcast tem o intuito de trazer sempre pessoas que transformam vidas, que têm suas vidas transformadas e que têm o objetivo de inspirar outras pessoas. E hoje, o meu convidado, acho que vocês já devem conhecer ele muito bem, ele transformou a segurança da nossa cidade. Delegado Branco, muito obrigado pela presença. Boa noite, Carol, satisfação falar contigo mais uma vez, já conversando na TV e agora estamos aqui no podcast, que a gente vai ter esse tempo para conversar e trocar ideias aí. É verdade. Gente, mas eu tenho que falar para vocês, Delegado Branco, gente como a gente, né? Mas eu sempre fico meio nervosinha, né? E qualquer problema que a gente tiver hoje aqui, se eu travar, o culpado é a técnica, né? Quero agradecer muito, né? Porque o nosso podcast só acontece porque nós temos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, Academia Biocenter, Estética Cabelo e Companhia, Morena Boutique, quem me veste sempre. E, obviamente, né, Eco Coworking e Alta Box, que faz toda a produção do nosso podcast. Delegado, todo mundo já conhece um pouquinho da tua história, mas como a gente está nesse podcast de transformação e a gente está conseguindo trazer pessoas de fora, né, pessoal da região do Paranhana, tá todo mundo assistindo a gente também. Te apresenta, quem é o Delegado Branco, morador de Sapiranga, de onde veio? Bom, meu nome é Fernando Pires Branco, sou delegado de polícia há 11 anos, eu tenho 41 anos, sou casado, sou pai de 2 filhas, moro aqui em Sapiranga desde o ano de 1996, eu tinha 16 anos quando eu vim morar aqui e me estabeleci aqui que eu fiz minhas amizades, aqui que eu construí a minha família e eu me considero, depois de 26 anos eu me considero piranguense, pelo menos de coração, né? E eu trabalhei, depois que eu entrei na polícia em 2010, eu trabalhei na cidade de Dom Pedrito por 2 anos e 8 meses. Posteriormente eu retornei a Sapiranga e passei a trabalhar na cidade de Três Coroas, onde eu trabalhei por 1 ano e meio, e desde janeiro de 2015 eu assumi a delegacia de Sapiranga, onde eu estou lotado ainda, mas hoje licenciado em razão da minha pré-candidatura ao cargo de deputado federal. Branco, conta como é que começa, assim, como é que se constrói essa carreira, porque eu sei que a tua formação é advogado, né? É direito, isso, né? E como é que é isso? Tipo, advogou, não advogou, já foi direto pra polícia? Não, eu advoguei durante 6 anos. Eu tinha um escritório aqui em Sapiranga, próximo à Igreja Católica aqui do centro. E eu tive escritório por algum tempo. Mas eu sempre tive o desejo, desde que eu entrei na faculdade de Direito, de prestar concurso para delegado. Essa foi a razão que me fez entrar na faculdade de Direito. E por diversas razões da vida, a gente precisa trabalhar logo que se forma, e eu acabei não fazendo concurso tão logo eu me formei. Daí passou um tempo, e no ano de 2010 eu já estava casado, era outra situação, e eu decidi então fazer o concurso que abriu naquele ano. Fui aprovado na primeira fase, posteriormente eu fui aprovado em 16º lugar no concurso. Que é muito bom, né? É ótimo a classificação. Para ter uma noção, foram chamados 200 candidatos. Entre esses 200 eu fiquei em 16º. Então, foi a realização de um sonho meu. O Branco, mais uma coisa que a gente precisa, né? Vou falar pelo prisma do universo feminino, né? Tu já era casado e a tua esposa, ela sabia desse teu sonho, como é que é pra família? Porque tu é um cara bem família, né? Então, assim, como é que é pra família essa porque é uma profissão que é de risco, né? Enfim,
Como é que a tua esposa recebeu isso? Como é que funciona essa dinâmica dentro de casa, Na minha casa sempre foi tranquilo, né? Eu nunca tive nenhuma espécie de problema quanto a isso. Sempre foi tratado de forma natural. Obviamente eu tomo os meus cuidados com a minha segurança e a segurança da minha família, né? Eu procuro não expor muito a minha família e procurei ao longo desses anos todos preservar o máximo que eu pude para evitar que eventuais represálias que aconteçam viessem atingir a minha família. Mas deixar claro, nesses anos todos de polícia eu nunca fui alvo de nenhum atentado ou coisa que o valha. Mas, obviamente, a gente tem que tomar os cuidados naturais de quem está numa profissão dessas. O Branco, e tu sabe que... Isso acho que a gente até conversou no programa naquela vez sobre do entendimento, né, que a polícia, ela é o bonzinho, né? Tu tem noção que, de repente, hoje, muita gente está se inspirando em ti em função da transformação que tu fez na segurança aqui em Sapiranga. Muitas crianças, né, querem daqui um pouco, quero ser policial, quero ser delegado, né, em função desse bom, para não dizer excelente, né, já dizendo excelente trabalho que tu tem feito em Sapiranga. Isso é motivo de orgulho, né? A gente, quando faz um trabalho, a gente espera que ele tenha bons resultados. E eu acredito... sinceramente, que nós tivemos muito bons resultados nesses anos todos, né? E os números mostram isso. Então, servir de inspiração para outras pessoas que daqui a pouco têm o mesmo sonho, isso é muito gratificante. Faz com que valha a pena o trabalho, né? E a gente fica muito feliz. Eu conversando contigo aqui agora e já na outra vez, eu percebo que tu é um cara assim muito analítico, muito tranquilo. Eu acho até que precisa ter essa habilidade toda, né? E quando tu chegou aqui em Sapiranga, que tu se deparou com a situação, como é que era a situação? O que o delegado priorizou? Como é que tu fez o esqueleto para poder chegar aonde estamos hoje? A situação, o quadro geral que eu encontrei era muito ruim em todos os sentidos. Os índices eram muito ruins, os índices de criminalidade, especialmente os crimes violentos, homicídios, que é o parâmetro que se utiliza universalmente para se saber se uma sociedade é violenta ou não. São os índices de homicídio. A gente teve um 2014 extremamente violento. Teve um período ali que, nossa, toda hora saía... No canal, mais um, era absurdo, foram né? 28 naquele ano e mais 3 latrocínios, 31 mortes em 2014. Para servir de comparação, ano passado uns 3, esse ano a gente tem 1. Tu entrou em 2015. Daí isso foi paulatinamente diminuindo, né? Foi 20, depois 9, 6 e daí foi caindo e se estabilizou nesse número baixo de 3, né? E isso para nós é uma coisa excepcional, mas não era só esse problema que nós tínhamos o problema da estrutura física da delegacia, que estava muito ruim, né? Porque não tinha investimento já há muitos anos, e com a ajuda de várias pessoas, várias instituições, outros poderes aqui da cidade, como o Poder Judiciário, Ministério Público, a gente conseguiu solucionar essa questão. Delegado, a gente estava falando então da estrutura, né, da delegacia, que isso estava totalmente precário. Sim, estava precária a estrutura física do prédio e também a estrutura necessária para realizar o trabalho, viaturas, armamento, equipamentos, isso tudo foi resolvido ao longo do tempo. Não foi um trabalho fácil. A gente teve a ajuda de muita gente, né? A gente teve a ajuda do Poder Judiciário, a gente teve a ajuda do município, da prefeitura, a gente teve a ajuda da Câmara de Vereadores, enfim, empresários, várias pessoas ajudaram. E isso nos possibilitou a gente chegar hoje em dia e poder dizer tranquilamente que a gente tem uma das melhores estruturas das delegacias do interior aqui em Sapiranga. Isso em estrutura e também na própria mão, nas pessoas, né? Isso sofreu
Porque teve bastante mudança. Né? Isso é normal na polícia, não só aqui, mas em todos os órgãos policiais, sim, na verdade. Uma mudança de tempos em tempos se mude o efetivo, porque as pessoas às vezes vêm para cá, né, passam no concurso, são mandadas para cá, porque era a cidade que tinha disponível para escolha, sim, mas elas têm família em outros lugares, daí quando tem a possibilidade de ir para suas casas, elas vão e daí vem outras no lugar. Então a gente teve muitas mudanças de efetivo ao longo desses anos, mas a ideia de trabalho continua a mesma, e essa ideia, né, que é o método que a gente acredita, é uma valorização da investigação criminal, que é a razão de ser da Polícia Civil, porque a Polícia Civil não existe por outra razão que não seja a investigação. Então, se esse é o nosso negócio, né, entre aspas, a gente tem que valorizar ele, a gente tem que dar condições para os que trabalham na nossa atividade fim para que ela aconteça da melhor forma possível. E o delegado Branco, né, que ele está licenciado neste momento, né, em função da pré-candidatura dele a deputado federal. E o que eu quero saber bem assim específico é em que momento começou a ser construída essa vontade política. Porque a gente sabe hoje que para a gente seguir nesse meio é um meio difícil, tanto quanto a tua profissão. A política hoje, ela tá passando, acho que até uma transição, por assim dizer, né? E aí, em que momento que pra ti bateu assim, é hora de eu dar o primeiro passo? Eu sempre tive essa vontade, né? Eu sempre gostei de política, eu sempre acompanhei, sempre foi um assunto que me interessou. E eu não escondo de ninguém, na época da eleição municipal, o convite para concorrer a prefeito da cidade, mas por motivos familiares, na verdade, eu acabei não concorrendo. A minha família botou alguns impedimentos na época e eu não concorri. Mas a vontade sempre permaneceu e agora eu vejo, né, chegamos num acordo, todos nós lá, e eu vejo essa como uma possibilidade, a única possibilidade que a gente tem, na verdade, é através da política, né, de mudar a vida das pessoas, porque são os políticos que definem o nosso futuro e o rumo da sociedade. Então eu sempre tive essa vontade e vejo essa possibilidade de ser eleito deputado federal no próximo pleito, com uma chance de trabalhar ainda mais pela cidade que eu escolhi viver, pela nossa região, pelo nosso estado e também pelo Brasil, né? Na época que a gente conversou lá no meu programa Manhãs, a gente estava falando justamente sobre isso, só que era tudo muito, né? Eu tentei saber, mas não consegui saber se tu ia concorrer ou não, né? E aí tu comentou algumas situações, né? Do que tu achava importante, o que tu pensa ser importante para avançar, né? Para o Brasil avançar, para deixar de ter tanta corrupção, tanta criminalidade, para que tantas coisas aconteçam, né? Obviamente, eu sou um homem da segurança pública, então a segurança pública é o tema que eu tenho preferência e eu transito com mais tranquilidade. Mas eu tenho outras ideias a respeito do que que nós precisamos para o Brasil avançar. Por exemplo, acredito que a gente deve fazer todos os esforços para retirar das costas de quem produz o peso do Estado, né? E todas as iniciativas que tiverem no Congresso Nacional, mesmo que não sejam da minha autoria, mas que, né, tenham esse objetivo, eu vou encampar e vou lutar por isso, né? E na área da segurança, obviamente eu tenho as minhas ideias. Então, eu acho que uma das coisas que eu vejo como necessária é um combate mais efetivo através das leis, através das instituições, ao uso de telefone celular dentro do presídio, que é através deles que os marginais comandam a criminalidade aqui fora. De todas as formas, né? Porque a gente recebe ligação de presídio, de tudo que é coisa,
Olha, eu já recebi na minha casa uma ligação dizendo que tinham sequestrado o meu irmão, que tinha que depositar dinheiro, sei lá o que. Olha, uma função assim, né? Isso é uma coisa que é onipresente. Hoje em dia é difícil uma pessoa que não foi vítima desse tipo de golpe, né? E isso... Mas não é só isso. A grande criminalidade também é comandada de dentro dos presídios, né? Se manda matar de dentro do presídio. Na verdade, infelizmente, o que a gente jocosamente costuma falar é que o presídio hoje em dia é o home office da criminalidade, né? Eles estão lá dentro comandando tudo que acontece aqui fora. E isso precisa ser mudado e a minha ideia é... Já tiveram em alguns estados iniciativas de lei determinando que as concessionárias de telefonia fossem as responsáveis por bloquear o sinal dentro dos presídios e que assumissem esse custo, porque é uma coisa extremamente cara isso. Sim. Né? Só que o STF entendeu que os estados não podem legislar a respeito disso, tem que ter uma lei federal. Então por que não se faz essa lei federal, né? Exatamente. E se repassa esse custo? Se eles lucram bilhões com a concessão do serviço, então é justo que também deem essa contrapartida para a sociedade. Super concordo. Delegado Branco, então nós estávamos falando, né, das questões de telefonia, né, dos presídios, porque eles comandam, né, o home office dos bandidos, né? E eu escutei em algumas entrevistas tuas, né, a questão da bandidolatria. Aonde que... Nós temos hoje em dia, infelizmente, algumas... na verdade, isso é uma ideologia que permeia uns órgãos, especialmente do Poder Judiciário, do Ministério Público, e até a própria imprensa a gente vê isso, de uma verdadeira, entre aspas, adoração aos marginais. Nós vemos decisões favoráveis, teses que beneficiam exclusivamente os bandidos e como a gente vê em algumas notícias que saem na imprensa, bandidos perigosos sendo tratados por suspeitos. Isso é uma coisa que certamente indigna quem trabalha na área da segurança e as vítimas, né, que têm às vezes o seu patrimônio, a sua própria vida, a sua integridade física vilipendiada por essas pessoas. Então isso é um absurdo, essa mentalidade que hoje permeia algumas cabeças importantes do país, e a gente tem que fazer todo o esforço que isso mude, né? Que a legislação não permita que algumas decisões escabrosas que a gente vê por parte do judiciário sejam tomadas. E essa questão que tu comentou, né, de ser tratado como suspeito, ou então que prende e uma hora depois, um dia depois, né, na verdade nós como cidadãos a gente vê que a polícia faz todo o esforço para prender e vai lá e já consegue sair fora. Eu me lembro que em algum momento da nossa conversa, tu disse, não, eu vou continuar aprendendo, né? Vou continuar fazendo o meu trabalho. Mas internamente, o Fernando, qual é o teu pensamento sobre isso quando acontece? Não, de fato, eu sempre fui um cara que nunca levou isso pro coração, no sentido de... desanimar. Não, isso não. Eu sempre entendi que o meu trabalho é prender e eu prendo quantas vezes for necessário prender. Agora, eu entendo que para a população é difícil compreender. Né? Muito. Para a população isso é difícil compreender. Especialmente em crimes violentos. Né? Isso é inaceitável. Isso que eu vejo como prioridade, combater esse tipo de crime, os crimes violentos. São essas pessoas que têm que estar na cadeia, né? A cadeia é para essas pessoas. Sim. E eu vejo que nós temos muitos problemas ainda a sanar, que essas pessoas não venham a delinquir e ficar em liberdade.
O Branco, e daqui a pouco eu vou até estar entrando num assunto polêmico, enfim, né, não sei, mas direitos humanos, hein? Eu acho que o conceito foi deturpado, ele foi sequestrado por algumas correntes ideológicas. A ideia dos direitos humanos, como foi criada, não é ruim. O problema é que ela foi sequestrada, essa pauta, por alguns partidos políticos, alguns grupos políticos, notadamente de esquerda, e através dessa pauta eles veiculam as suas ideias políticas, né? Esse é o problema. O conceito de direitos humanos em si não é um problema, né? São os direitos, que fizeram, né? São os direitos inalienáveis que todas as pessoas possuem pela simples condição de serem seres humanos, né? Isso, a ideia, ela é antiga e não é uma ideia errada. O problema é o mau uso que se faz dela. O Branco, e a gente pensando agora sobre tudo isso, né, e todo o teu conceito e a tua construção para chegar na pré-candidatura, qual é o teu partido? O partido é o Podemos. O Podemos. E hoje, dentro desse partido, dentro dessa linha coligação, enfim, né, dessa sigla, na verdade, né, do partido, tem um X de votos, uma coisa que tu tem que conseguir? Como é que é isso? Sim, nós temos o nosso objetivo, né, e nós sabemos exatamente quantos votos nós precisamos para alcançar esse objetivo, né, e nós estamos trabalhando nessa direção. A escolha pelo partido também, eu jamais escolheria um partido que não fosse de acordo com o que eu penso. Eu sou uma pessoa de centro-direita, que fique claro. Isso que eu ia perguntar. Eu sou uma pessoa de centro-direita e eu só poderia concorrer por um partido que tivesse essa vertente ideológica. E eu escolhi o Podemos também considerando várias variáveis, entre elas as pessoas que integram esse partido, as ideias que ele defende e também a maior facilidade para alcançar o objetivo da eleição, né? Então foram vários fatores que contribuíram para essa escolha e eu estou confiante que a gente vai lograr êxito lá na frente. Quando a gente conversou, né, eu puxando vários ganchos, né, gente, porque eu tive uma conversa bem bacana num outro momento do delegado Branco, né, que ele estava ainda numa atmosfera entre não ter ainda a certeza da construção do que ele ia fazer, mas naquele momento ainda era muito questionado para nós a questão do porte de armas, né? E lá atrás ele foi incisivo e agora ele vai falar pra gente aqui do Carol Transforma. Porte de armas, Branco. Olha, eu sou favorável à legítima defesa. Continuo com a mesma opinião daquela vez. Eu sou favorável que a pessoa possa legalmente adquirir uma arma e, se for o caso, se preencher os requisitos legais, portá-la para sua defesa do seu patrimônio, da sua família e, eventualmente, também de terceiros. Eu sou favorável que, repito, uma vez preenchidos os requisitos que a lei estabelece, e eu não sou favorável que eles sejam requisitos frouxos, digamos assim. Eu acho que portar uma arma de fogo é uma responsabilidade, né? E a pessoa tem que estar em condições, tanto técnicas, né, quanto psicológicas, especialmente. Porque as pessoas imaginam que é como se fosse liberado para comprar, como se fosse ali na farmácia, né? Pegar, comprar uma arma e sair, né? Não é assim e não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Mas eu acho que tem que ser um processo sério e rigoroso, mas uma vez preenchido, a pessoa tem o direito de escolher se quer ou não exercer esse direito. Porque as pessoas têm que ter em mente que é o seguinte: tu não gosta de arma de fogo, tu não quer uma arma de fogo, tu não é obrigado a ter uma arma de fogo, né? Ninguém está te obrigando a tê-la. Mas a pessoa que quer ter e preencher requisitos legais tem que ter o direito de poder escolher. Eu sou a favor disso, do direito de escolha, da liberdade,
né? E é isso que eu defendo. E os números, Branco, os números eles foram favoráveis, né? Depois da implantação do porte de armas e tal, né? Tipo, teve queda, né? De mortes, enfim. Redução. Os números de homicídios, né, e de roubos vêm em queda em todo o Brasil, né? Isso se discute, ainda se debate se foi efeito direto da liberação da maior liberalização da compra de arma de fogo, mas eu arrisco a dizer que sim, que foi um efeito cascata, começou e... porque assim, a experiência diz que bandido não gosta de levar tiro, né? É bem simples. E isso, a experiência mostra isso. E eu acredito sim que teve alguma influência na diminuição dos índices. Falando diretamente sobre o teu trabalho, né, aqui em Sapiranga, mas eu acho que tu pode ter, obviamente que tu tem de um modo geral, quais são as maiores ocorrências, né? Foram muitas nesses anos todos. Crimes de internet, né, que nós estávamos conversando, e violência doméstica. Assim, né, os nossos maiores índices atualmente, né, depois da pandemia, então, esses golpes virtuais, através das redes sociais, através do WhatsApp, enfim, golpes virtuais de todo tipo. Houve uma explosão, né, que os nossos índices mais que dobraram, certamente. Se aperfeiçoaram nos golpes. Eles também ficaram, na quarentena, eles também foram para casa e ficaram em home office, né? E daí a gente teve um aumento. E a violência doméstica também aumentou na pandemia. E esses índices, todos os dias pelo menos, a gente tem uma ocorrência aqui na delegacia de Sapiranga que envolve a Lei Maria da Penha e o pedido de medida protetiva. Não tem dia que não tenha. Ô Branco, e tu acha que desde que houve a publicidade da Lei Maria da Penha, houve índices de queda em relação à violência doméstica, ou continua alto? Infelizmente não, né? Com a divulgação da Lei Maria da Penha, as mulheres se sentiram mais seguras para procurar ajuda dos órgãos públicos e denunciar a violência que sofrem. Isso aumentou, então, as denúncias aumentaram. Eu acredito que os índices, a violência doméstica, infelizmente, sempre existiu. Sim. Mas as mulheres raramente denunciavam isso. Isso é de conhecimento geral que as mulheres muitas vezes... Tem medo, né? Não, e que antigamente sofriam durante anos, agressões seguidas, repetidas durante muitos anos e nunca denunciavam o agressor. Isso com a Maria da Penha mudou, né? E os índices aumentaram, o número de ocorrências, vamos dizer assim. A questão é, a causa desse problema nunca foi solucionada. Isso é um problema social, na verdade. Não tem a ver diretamente com pobreza, porque isso não é um... Não é de classe. Não tudo. Mas assim, por exemplo, consumo excessivo de álcool e drogas. Isso é uma coisa que gera violência doméstica. É uma das causas, especialmente álcool, né? E, enfim, é um sem número de motivos que leva à violência doméstica. Infelizmente, não vejo como prevenir, né? Mas temos que reprimir quando acontece. Aqui na delegacia Branco em Sapiranga, existe policial feminina, no caso, para fazer o acolhimento, para receber a mulher que vai fazer a denúncia? Infelizmente, o nosso efetivo atual não nos permite que no plantão nós tenhamos mulheres permanentemente para acolher as mulheres que procuram para o registro de ocorrência. Quando isso acontece no horário de expediente normal, nós temos uma policial que faz esse atendimento. E
recentemente, nós não tínhamos até pouco tempo atrás, a gente andava uma escassez de mulheres na delegacia de Sapiranga, mas isso é incomum, porque nós temos muitas mulheres na polícia hoje em dia. Pelo menos 40% do nosso efetivo é composto por mulheres hoje em dia, né? Mas nós só tínhamos uma policial, que ela já é mais antiga e ela está numa posição de chefia, né? Sim. E agora quando houve uma troca de efetivo, nós recebemos uma policial, então, que ela foi alocada no cartório. Pouco antes de eu sair de licença, ela foi alocada nesse cartório e ela faz o atendimento para as mulheres vítimas de violência. Bacana. O Branco, aí antes tu até comentou assim, a questão do álcool e das drogas, né? Como é que hoje tu entende o combate às drogas? Começa na escola, começa a prevenção às drogas, na verdade, ela começa na escola, ela tem uma etiologia que precisa ser combatida, como é que é isso? O problema das drogas é complexo, ele não tem... São vários fatores. Nós temos a questão da prevenção, que ela deve ocorrer sim, desde cedo, com os jovens, especialmente na faixa ali do 5º ano, né, em diante, até dos 10 aos 14 anos. Essa faixa é a mais perigosa para que os jovens tenham o primeiro envolvimento, o primeiro contato com as drogas. Então, eu acredito que essa seja a idade correta para se fazer um trabalho de prevenção forte nas escolas. Nós temos a questão da repressão, que a Polícia Civil e as polícias em geral, as forças de segurança são as responsáveis, e eu acho que a repressão ao tráfico de drogas tem que ser inclemente, ela não pode nunca diminuir, tem que ser uma das prioridades das forças de segurança, porque é do tráfico de drogas que muitas vezes os crimes violentos se originam. E também nós temos uma outra vertente que a gente tem que tratar, né, as pessoas que são os viciados, que são os dependentes químicos. Essas pessoas têm que ter um olhar por parte do Estado e obter, se assim desejarem, terem a chance de ter o tratamento que desejam. Porque cada pessoa que a gente conseguir tirar do vício das drogas ou do álcool é uma pessoa a menos que está dando dinheiro para o traficante. Então, a gente tem que ter esse olhar também no tratamento, né? Então, como pode ver, é um problema complexo. Muito. E que envolve várias esferas do poder público, mas que a gente não pode fugir desse problema. Isso faz parte do entendimento do pré-candidato Branco às suas pautas de trabalho, caso eleito? Com certeza, né? Como eu disse, a minha pauta principal é a segurança, e esse assunto das drogas, tanto a questão da prevenção, do tratamento, como a própria repressão, que, como eu digo, não pode nunca diminuir, ela tem que ser uma prioridade. Essa é uma questão que interessa, né? É uma das pautas prioritárias. Que provoca, né? Na verdade, o tráfico de drogas hoje, ele é como é que se diz? Toda notícia que a gente olha, tipo, tem a ver com droga, né? Infelizmente, não há produto no mercado tão lucrativo quanto as drogas, né? E isso gera interesse por parte de alguns em comercializar ele. E só que esse é um comércio que prejudica a saúde pública, a saúde das pessoas, destrói famílias, destrói vidas, e isso não pode ser permitido. E depois desse assunto, gente, esse assunto mais pesado, eu sei que o Branco tem uma simpatia pela causa animal também, né? Tem, sempre tive. Eu não me considero um protetor, sim, mas eu sempre fui simpatizante. E eu fiz várias ações aqui em Sapiranga, em parceria com várias protetoras que recebem denúncias seguidamente, né? E nos procuram para a gente fazer algumas ações em conjunto. A gente resgatou muitos cães, muitos animais, não só cães. A gente resgatou até porcos em uma época. Olha só! Que estavam em situação lastimável. E a gente fez esse trabalho porque eu tenho
né? Como eu digo, eu sempre tive uma simpatia. Eu tenho uma gata e uma cachorra também adotadas e que estavam em situação difícil antes de ir morar em casa. Hoje em dia não passam mais dificuldade, eu tenho os boletos pagos. Ai. Branco, de um modo geral, vamos falar assim, o que tu pensa sobre qual é o ganho da nossa região caso tu assuma uma cadeira? Olha, eu costumo dizer que tem muita gente que me fala, Sapiranga vai perder o delegado. Não, Sapiranga não vai perder o delegado. Eu ia fazer essa pergunta. Sapiranga ganhará um deputado. Né? Eu terei mais condições de trabalhar pela cidade, pela região e pelo estado. Eu estarei numa posição que me facilitará que eu possa resolver melhor as coisas, que as minhas pautas, as nossas pautas comuns tenham mais força e possam ser ouvidas onde as coisas se decidem nesse país, onde estão os recursos, e a gente não pode prescindir de ter um representante, porque Sapiranga já teve um representante, não tem mais, e a nossa região próxima aqui também não. Então eu acho que está na hora de termos novamente um representante, e não pode ser os mesmos, né? O que está velho e mofado tem que ser trocado. Então eu acho que está na hora de Sapiranga ter novamente um representante na Câmara Federal. Branco, eu tenho dois questionamentos, né? Um que a gente já começou a falar, que não é nenhuma pergunta, mas sabe que a gente, quando se apega em alguém que fez um bom trabalho e tal, a gente se sente um pouco abandonado, né? No sentido assim, tipo, tá saindo da delegacia, quem vai ser? A gente já fica naquela, né? Essa escolha, caso aconteça de tu assumir, né, numa outra função, né, na função política, fica a cargo de quem, hein? Da chefia de polícia, né? O chefe de polícia, a direção superior da polícia escolhe um outro delegado para que venha ocupar o lugar. A gente, obviamente, pode conversar com essas pessoas, não posso garantir que eu vou ter uma influência, mas conversar nós podemos, para que venha uma pessoa que tenha a mesma linha de trabalho. Isso é possível, mas isso é um assunto mais à frente. Sim. A ser tratado mais à frente. E outra situação, né, que as pessoas comentam muito em função da política que a gente vive, né, tipo, a pessoa vai pra lá e acaba se transformando, né, tipo, faz um bom trabalho, é eleito, não sei o que, chega lá. E qual é que é a tua visão hoje sobre a política, né, sobre isso, né, das pessoas irem para lá e daqui a um pouco sucumbirem, se é medo, o que é, em função não conseguirem desenvolver o seu trabalho? Qual é que é a tua ideia, caso eleito, para construir uma linha igual tu fez dentro da tua carreira como delegado? E como é que tu vê hoje a população, se ela está conhecendo mais a política, se ela está mais querendo se importar mais? Porque até pouco tempo atrás as pessoas votavam porque trocava, sei lá, o cara lá prometia uma dentadura, prometia alguma coisa, ganhava um voto, não tinha um entendimento da importância como um todo, né? Eu acredito que isso é uma velha política que tem que ser enterrada, né? Eu acho que nós precisamos de uma nova política, com novas ideias, com convicções, e pessoas que cheguem dispostas a trabalhar. Eu sei das dificuldades que, porventura, o sistema político pode tentar impor ao trabalho, né? Mas isso não pode ser motivo para que a gente não tente, que a gente não faça. É a mesma situação, fazendo um paralelo que tu me perguntou agora há pouco, se eu não me ficava desmotivado com a questão de prender e soltar. Eu sempre te disse, a minha função é prender tantas vezes quanto forem necessárias. E se eleito for, a minha função será trabalhar sempre, insistir sempre
para o que eu acredito e as pessoas que porventura me ponham lá tenham as suas pautas atendidas, né? E eu sou persistente nesse sentido e não vou desistir de fazer o que eu me propus. Nós temos agora, Branco, e obviamente, né, que todo mundo está acompanhando isso, a indignação da população com relação à STF e a mandos e desmandos e enfim, qual é que é a tua como, né, que tu é formado em Direito, qual é que é a tua visão sobre isso, né? Eu acho. Porque o brasileiro, ele é muito acalorado, né? Então a coisa começa de um jeito, quando vê... ninguém tá entendendo nada do que é, mas tá no calor do negócio, né? E tu, como é um cara que tem uma visão, que tem conhecimento em relação a isso, né? Eu acho que é bacana tu explicar isso pra gente, né? No meu ponto de vista, que é um ponto de vista pessoal, sim, eu acho que o STF, em várias situações, excedeu os poderes que tem. Só que no nosso sistema, infelizmente, o STF sempre dá a última palavra. Então, se ele acha que ele não excedeu os poderes que a Constituição lhe confere, ele não excedeu do ponto de vista legal. Mas, na minha opinião, ele tomou decisões que ele não devia ter tomado. Temos para onde correr? Para as montanhas? Não. Enfim, não temos. Para o aeroporto? Não, também não. Infelizmente, nós temos que correr para as urnas e escolher representantes e políticos que defendam, né, um maior rigor, né, para que a lei, a Constituição, que é a lei maior do país, seja cumprida na sua integralidade. Tu acha que a gente está vivendo um momento eleitoral um dos mais importantes dos últimos tempos? Com certeza, não só no Brasil, como também no estado e também na nossa cidade. Eu acho que a próxima eleição define muito dos rumos da política nessas 3 esferas do que vai acontecer nos próximos anos. Então a gente tem que estar atento para tomar a decisão correta. E o que tu acha das urnas eletrônicas, hein? Dessa questão toda, ou a pessoa vai lá votar e dá para ficar tranquilo? Eu sou a favor que se adote um sistema o mais transparente possível para que seja assegurada que o voto que o eleitor deposite na urna seja respeitado e o resultado seja fiel ao que é a vontade popular. Eu sou, como eu disse, eu não sou um especialista em informática, né? Mas temos que adotar todas as salvaguardas necessárias para que a vontade popular seja respeitada. Essa é toda a intenção por trás de um processo eleitoral, que o povo de fato escolha quem lhe agrade. E a gente tem que tomar todas as cautelas necessárias para que isso ocorra. Branco, quero te agradecer. A gente já vai se encaminhando aí para nossa finaleira, né, nesse bate-papo. Quero falar para a audiência, né, que a nossa conversa está gravada, vai ficar lá no YouTube, em todos os podcasts, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple, Google. Você vai poder escutar a nossa conversa, vai poder assistir no YouTube, vai poder continuar falando pelas redes sociais e também, né, a gente vai compartilhar com vocês todas as nossas ideias. Então tá aí, delegado Branco, quero agradecer por mais esse bate-papo, né? E vamos ver o que acontece aí depois, em outubro, e eu espero te trazer novamente para mais uma conversa agora numa outra situação. Obrigado e certamente, se convidado, retornarei. Obrigado. Gente, quero agradecer então. Vocês sabem que para acontecer o podcast e todos os projetos que eu faço, preciso sempre dos meus apoiadores, né, dos meus patrocinadores. Estética Cabelo e Companhia, Academia Biocenter, temos aí a Eco Coworking, olha, eu tô até errando aqui, né? Alta Box e Morena Boutique, quem veste a Carol transforma aqui.
Nós nos vemos semana que vem com mais um convidado incrível que transforma vidas, assim como o delegado Branco, que transformou a segurança da nossa cidade e agora está buscando transformar a vida de muitas pessoas. Eu espero vocês semana que vem. Tchau!